Seja muito bem-vinda ao Feminino Desperto, o podcast da mulher que quer despertar para o amor, para os seus relacionamentos, para a sua família, para a sua carreira, que quer despertar para o dinheiro, que quer de fato tomar posse da sua vida, assumir, sabe, o seu lugar no mundo, adultecer, ter cada vez mais saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, que quer realmente integrar tudo, passado, presente e futuro, e que quer sim olhar para a sua ancestralidade, fazer as pazes com toda a sua história, sabe? E tomar a vida que veio através deles. Então, para começar, o assunto de hoje, aqui do nosso episódio 1, ele é um pouco estranho. E ele pode trazer para você algumas memórias que você pode até falar assim, uau, eu nem sabia que eu sentia isso. Porque nós vamos falar do medo de sentir medo. Medo que é algo que vem rondando as nossas vidas cada vez mais. Você já percebeu que nós queremos evitar, a todo custo, sentimentos como medo? É como se nós pudéssemos controlar as emoções dessa forma. Se o medo está te rondando, fica comigo aqui nesse podcast que você vai entender muitas coisas. Chega a ser realmente irônico. Nós, mulheres, que estamos em profunda conexão com as nossas águas internas, que somos tão intuitivas, criativas, conectadas com a lua, com a noite, que somos caos e ao mesmo tempo que somos profundezas, né? Que vamos nas nossas profundezas, das nossas emoções, temos tanto medo de sentir medo. Mas se a gente parar para pensar, o que é o medo? O medo é essa sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, real ou imaginário. Presta atenção nisso, deusa. Ele é necessário. Ele é um mecanismo de defesa e nos ajuda a não cometermos loucuras, como, por exemplo, acelerar um carro a 300 por hora em uma curva, né? Ou até mesmo fazemos algumas loucuras na vida amorosa. Algumas são saudáveis, outras podem ter consequências bem desastrosas. Quando o medo ele é crônico, ou ele faz o perigo parecer maior do que ele pode se tornar um gatilho para problemas mentais, relacionados ao aumento dos níveis de ansiedade, estresse, ou até mesmo a síndrome do pânico. Muitos dos nossos medos, eles não são reais. Acontece que nós, mulheres, nós somos muito criativas. E ao invés de usarmos toda essa criatividade como fogo da vida, de forma positiva, nós criamos coisas horríveis na nossa mente. Pensamentos e sentimentos andam de mãos dadas e precisamos construir pontes internas, sim, de autoconfiança, de autocontrole e, acima de tudo, de conexão com o próprio corpo. O medo, ele é utilizado, deusa, há anos atrás, né? Gerações e gerações, para controlar a humanidade. E isso você já deve até ter percebido. Prova de que isso é real são as nossas mídias, né? A supervalorização de manchetes trágicas. Quanto mais tragédias, mais os jornais, as redes vão faturar. Quanto mais medo, mais aprisionada a humanidade fica. E a mulher, então, nem se fala. A mulher perde o seu brilho, perde a sua luz. A mulher, ela entra dentro do seu próprio casulo e ela fica ali. Ela não quer sair dali. E eu quero, nesse podcast aqui hoje, já passar para você algumas dicas práticas para que você possa lidar com o seu medo de um lugar muito mais confortável e mais saudável. Vamos entender uma coisa. Se o medo, ele é algo instintivo, onde ele vai realmente surgir nas nossas vidas, a gente não pode negar o medo. O medo, ele precisa vir. E nós temos que ter consciência de que ele existe, de que ele faz parte. Primeira coisa, tá? Você vai olhar para o medo e vai falar, ok, medo, você faz parte. Segunda dica, você vai olhar para o medo e você vai dizer, você é real ou você é imaginário? Vamos pensar o seguinte, a maioria de nós, né, vivemos vidas malucas, onde nós nos distanciamos de algo muito importante, de nós mesmas. O poder de presença, sabe? Isso vem fazendo falta em tudo. É como se nós fizéssemos tudo na nossa vida de forma muito automática. Então, quando nós começamos, sabe, a nos distanciarmos da nossa presença, o medo, ele vai tomando conta. Então, essa dica é muito valiosa.
tá? Sentir medo de algo que você fica imaginando em sua mente é falta de presença. Então, se você pode parar e olhar a realidade e ver que realmente aquilo que você imaginou não é real, isso faz toda a diferença. Quantas coisas você já pensou e elas nunca aconteceram? Então, esse poder de presença. E poder de presença, muitas vezes, nós chegamos a ter esse estado de presença quando nós entramos em respiração. O que é entrar em respiração, Michele? Eu falo que nós somos robôs, nós não respiramos. Nós só, aquela respiração curtinha, nos mantemos vivos, mas respirar, trazer o ar para dentro, limpar, expirando aquilo tudo que está dentro da gente, isso na hora baixa a nossa frequência, diminui os pensamentos, diminui o ritmo cardíaco, faz com que a gente entre em coerência com as vibrações mais elevadas. Então, é preciso respirar. É preciso sentar uns minutinhos e trazer a respiração. E a respiração, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas na hora do medo eu não consigo fazer nada. Respirar é o tempo todo esse treino. É respirar, é acordar, fazer respirações. Na hora do almoço, fazer respirações. Para que quando você comece a pensar coisas negativas ou a sentir uma pontinha do medo, você se lembre da respiração. Isso precisa se tornar um hábito na sua vida. Hábitos, nós formamos um hábito através da repetição. Então, poder de presença. Se perguntar se aquele medo é real ou imaginário. Olhar para aquele medo que está começando a vir, e realmente colocar no papel, sabe? Quais as possibilidades daquele medo que você está sentindo, daquelas coisas absurdas que você muitas vezes imagina acontecerem. Qual a probabilidade disso acontecer? Então, a gente precisa começar a usar o nosso neocórtex, essa nossa mente pensante também, quando o medo vem. Antigamente, na época das cavernas, não tinha muito jeito. A nossa parte instintiva é que entrava em ação, porque a gente tinha que lutar, tinha que fugir o tempo todo. Mas hoje, não. Hoje nós temos essa capacidade de pensar. Só que nós temos que usar a nossa criatividade. Nós, mulheres, temos que usar esse nosso poder criativo para imaginarmos e criarmos coisas incríveis. Então, uma outra dica é você ter o hábito, sabe? De decretar as coisas boas que vão acontecer no seu dia. Quando você decreta as coisas boas que vão acontecer no seu dia, você traz para o seu corpo sentimentos bons, como uma alegria, Todos os sentimentos, eles são bons, digamos assim. Mas alguns, nos causam um certo desagrada, Outros nos trazem para um estado de muita luz. Então, a alegria, a paz, essa coragem, muitas vezes, essa aceitação das coisas. Então, imaginar, decretar o nosso dia, entrar nesse estado emocional, sabe, de frequências elevadas, é muito importante para a gente ir mudando o que a gente pensa, o que a gente sente ao longo dos dias e elevar a nossa vibração, para que a gente não entre tanto na vibração do medo. Porque vamos pensar o seguinte: temos uma camada no inconsciente coletivo de muito medo. Então, as pessoas se conectam. Eu falo que quando a gente coloca um pezinho no medo, a gente é abduzida ali. E a gente não percebe. Muitos dos nossos medos, eles são ancestrais. E eles estão nesse campo dessa consciência coletiva. Então, quantos medos dos nossos ancestrais nós carregamos dentro de memórias, dentro do nosso corpo? Quantas histórias que aconteceram com as pessoas à nossa volta que nunca vão acontecer com a gente, mas que a gente traz para o nosso campo porque a gente está fora do estado de presença. Então, olhar para o medo e fazer as pazes com o medo é muito importante. Então, oi medo, eu sei que você existe para me proteger, mas eu já vi aqui que está tudo bem. Eu me sinto segura, eu já vi aqui que a rota será essa e que está tudo bem nessa rota. Porque, gente, é uma loucura, A gente ter medo de morrer, que é o maior medo da humanidade. O medo de falar em público, por exemplo, que é passar vergonha. Sendo que nós somos os únicos seres neste planeta que falamos, que temos voz, E também todos neste planeta vão morrer neste plano, na matéria. Então, é muito doido nós termos esse pânico dessa forma. Então, a gente não tem que pensar na morte, a gente tem que pensar na vida.
A gente tem que pensar na saúde. E eu sei que você sabe disso que eu tô falando, mas muitas vezes você se acostumou tanto a pensar uma coisa e a fazer outra, que a repetição ela também vai te ajudar. Então, ouvir esse áudio aqui, né, esse podcast várias vezes é importante para você começar a, sabe, a decretar que você está sendo protegida, que o melhor está vindo para você sempre, né, porque você faz o melhor para as outras pessoas. Porque esse autocontrole, sabe? Esse autocontrole de você realmente cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções, é o que vai fazer com que você, cada vez mais, pense de forma positiva e deixe de controlar aquilo que é incontrolável. Muitas coisas são incontroláveis, você só controla aquilo que cabe a você. Então vamos pensar um pouco mais, sabe? Usar realmente essa coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. É uma tríade perfeita para que você tenha resultados melhores na sua vida. E resultados que eu falo é para que você possa viver uma vida com mais alegria, com mais saúde, com mais prosperidade, conectada com o seu corpo, que essa é a última dica que eu quero te dar. Estado de presença é você estar também em conexão com o seu corpo. Somos totalmente intuitivas, nós sentimos, nós precisamos sentir cada vez mais o nosso corpo. Então, sente o seu corpo, toma posse do seu corpo, percebe onde que ele dói, onde que ele é mais leve, onde ele é mais rígido. Isso é importante, até para quando o medo vier, você entender, nossa, essa dor é no estômago. Será que está afetando um pouco da minha identidade? Né? Será que eu estou com medo de passar vergonha e esse medo aqui está evitando com que eu me expresse? Então, quando você começa a se perceber, você começa a entender aonde esse medo está vindo, né? No teu corpo, você pode também lidar melhor com tudo isso. E você pode ter mais capacidade de olhar para o medo e falar, medo, aqui nesta situação, você já não faz mais sentido. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio, que estar aqui faça muito sentido para você. E se você gostou, né? Deixa aqui seu comentário, curta, começa a seguir aqui o nosso podcast, tá bom? Um beijo pra você e até o próximo episódio.